Paz de Deus, amados. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar em igreja. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de conversar aqui, de compartilhar aqui. E hoje não é diferente. Como estou feliz de estarmos em igreja, de fazer parte desse corpo. Como eu dou glória a Deus, dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Queria falar um por um, queria saber falar melhor um por um, mas vou aprender, estou aprendendo. Mas eu queria que cada um de vocês soubesse como vocês são importantes na minha vida. Como eu dou graças a Deus. Como eu dou graças a Deus por fazer parte desse corpo. E para mim a parte mais divertida, vamos dizer assim, é no domingo quando a gente se ajunta tudo aqui. E eu venho com algumas coisas, né, que, por exemplo, hoje estou incumbido de compartilhar a palavra com os irmãos. Aí venho com várias coisas que Deus vem falando comigo nesses dias, nessa semana principalmente. E cheio de coisa no coração, pensando... Obrigado, irmão. Tá bom. Cheio de coisa no coração, pensando, como que eu vou falar tudo isso, né? Que Deus está colocando no meu coração. Como que eu vou fazer? Já acho difícil de falar quando é um assunto já que eu já preparei. Quando é uma coisa simples, eu já acho difícil. Tem a insegurança, tem tudo aquilo. Mas quando é muita coisa, Deus começa a falar muita coisa. Eu falei, Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai ajudar a filtrar. Eu creio que é o Senhor que vai falar nessa noite. Então, usa a minha vida e prepara o coração dos meus irmãos, prepara o coração da tua igreja para receber. Aí eu chego aqui, aí o louvor, né? A gente não... Cada um é responsável por uma parte, né? Então hoje a Marta veio dirigir o louvor. Eu não fico dando pitaco, falando, Marta, escolhe tal música, escolhe tal música. O pastor também não faz isso, né? Às vezes tem alguma música específica depois da pregação, mas é muito difícil. Geralmente a gente não dá opinião. Então eu não sei o que a Marta vai escolher, ela escolheu, né, as músicas. E por mais que eu já soubesse, antes do culto já soubesse a lista, eu fico surpreendido aqui. A gente começou a cantar a primeira música. Era não vou falar spoiler, né? Que spoiler é um negócio que estraga, né? Spoiler significa um negócio que estraga. Mas não, é um adiantamento, é aquilo que Deus já está falando com a igreja, né? Então toda a ministração, tudo que a Marta veio ministrando aqui, toda a direção que o Espírito foi dando para ela no louvor, era muita coisa do que Deus já vinha falando comigo na semana. Então fui concluindo, eu não preciso falar aquilo, né? Não preciso falar de novo. Porque se o Senhor já falou pelo louvor, né? É Ele que está fazendo através do corpo, Ele que está operando através do corpo de Cristo que nós somos. Depois o pastor também, as coisas que o pastor colocou aqui, foram completando. Vai sobrar o que para eu pregar? Era um monte de coisa, né? Agora ficou pouca. Mas amém. Amados, deixa, como o pastor falou, reforço, tá? Deixa o seu coração aberto para o que Deus quer falar com você nessa noite. E fique tranquilo, tá? Fique leve na presença de Deus aí. Se eu falar alguma coisa errada aqui, me perdoe. Se eu me enrolar com as palavras, me perdoe. Esteja em oração aí, fica orando por mim enquanto eu estiver pregando aqui, assim como qualquer outra pessoa que estiver ministrando. Fica sempre orando por aquele seu irmão, pela sua irmã. Senhor, usa essa pessoa. O Renato é um cara muito esquisito, mas Deus, dá um jeito de usar ele. Dá um jeito de falar comigo. Porque o importante para você é que Deus fale com você. Concorda? Nossa, o culto foi uma bênção, Deus falou com todo mundo, menos comigo. Tenho certeza de que a variável somos nós. Ou seja, se alguém pode fechar os seus ouvidos, é só você. O inimigo está bem longe daqui. O inimigo que se levanta contra nossas vidas está amarrado, está sem ação. Se tinha algum inimigo aí, algum ataque do inimigo querendo roubar a palavra do teu coração, está repreendido agora, em nome de Jesus. Então ele está longe daqui. É só a gente, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Pai. Estamos em família, amém? Então fala conosco, Senhor, fala conosco em nome de Jesus.
Eu queria ler, como sempre, eu trouxe vários versículos para ler com vocês. Vocês podem acompanhar se quiserem, tá? Se você não acompanhar aí na leitura, presta bastante atenção, para você não perder. E como eu estava falando, para você ficar leve na presença de Deus, eu tenho mania de querer mudar tudo, né? De querer questionar como é feita as coisas. Então a pregação aqui é sempre feita assim, dessa forma, né? É um sermão que a gente chama, né, Carlos? É um sermão. Então tem um tempo aqui de monólogo, né? Aí o microfone fica aqui, no caso hoje comigo, eu fico falando aqui, quando acabar meu tempo, parou. Beleza. A gente ora, e o Espírito Santo sempre fala, né? Através de nós, sempre tem falado aqui na igreja, através de cada um. Mas, enfim, eu fico muito mais confortável quando a gente está num ambiente, tipo grupo familiar. Quem aqui não faz parte de grupo familiar? Levanta a mão para mim. Quem não faz parte ainda? Amém. Então eu gosto muito do grupo familiar, por quê? Porque aí eu começo a compartilhar um negócio que Deus colocou no meu coração, aí vem uma pessoa e faz uma pergunta. Vem uma pessoa, interrompe e fala, Renato, outro líder fala, Renato, posso dar no caso do grupo familiar, que eu participo, o Carlos, a Silvana, a Patrícia está sempre lá, a Ana, minha esposa. Então alguém fala, Renato, tem outro ponto, vou acrescentar aí no que você está falando. E a gente vai enriquecendo, um vai enriquecendo o que o outro trouxe. E é uma coisa muito preciosa, uma coisa muito rica. Eu sempre saio muito abençoado. Já teve grupo familiar que eu tinha a responsabilidade de levar a mensagem, e eu cheguei lá meio assim, não sei o que falar, Deus colocou isso aqui no meu coração, mas eu não sei como desenrolar. Aí chegou lá, o irmão começou a contar um testemunho, outro contou outra coisa, outro lembrou de um versículo. Deus falou, não foi através do responsável lá, do pregador, porque não tem, né? Deus falou a respeito, Deus falou através de todo mundo, e é um negócio que funciona assim de uma forma espetacular. Então eu fico muito mais tranquilo, muito mais confortável, muito mais satisfeito quando eu estou num grupo familiar compartilhando. Aí quando eu estou aqui, eu fico também grato a Deus, tá bom? Não estou reclamando, tá, pastor? Não estou reclamando, não. Mas eu fico também muito grato a Deus. Mas eu fico, né? Só eu que estou falando, eu queria ouvir os irmãos, né? E alguém falou, Renato, fica quieto, deixa eu falar também. Mas enfim, eu só estou falando isso para você ficar tranquilo, tá? Não tem uma formalidade aqui que você tem que ficar... Enfim, que o Senhor fale com você, amém? Se você quiser abrir a Bíblia em outro texto... o Renato pediu para abrir em tal texto, mas eu lembrei de outro. Eu vou abrir em outro para pensar aqui no que Deus está falando comigo. O importante é Deus falar com você. Ele quer falar e Ele vai falar. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Amém? Eu queria começar lendo Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É uma carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 2, 20. Hoje em dia todo mundo usa a Bíblia no celular. As crianças estão aqui com a Bíblia raiz, aqui, ó, com a Bíblia escrita. Gálatas 2, 20. O apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Vou ler de novo, Gálatas 2:20. Deixa eu esperar a Vitória chegar lá. Chegou? Amém. Então vamos lá. Estou sem pressa. A gente é corpo. Quando Jesus pregava, ele tinha os discípulos dele, os apóstolos, o pessoal mais chegado ali. Começou a vir as crianças, o pessoal começou, tira essas crianças daí, mano, que é coisa importante, que é Jesus, o Messias, sai daqui, meu, isso aqui é coisa séria, não é coisa para criança não. Jesus parou eles e falou: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus não estava nem aí para a formalidade ali dos caras, ele não estava nem aí para aquela posição que colocaram ele, que ele nem pediu. Ele estava olhando para as crianças, estava olhando para aquele coração daqueles que estavam chegando de coração sincero diante dele. Amém? Vamos lá? Gálatas 2:20, mais uma vez, repetir. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
E, bom, se ele foi crucificado, o que aconteceu com Jesus? O Senhor Jesus veio em carne, nasceu de uma virgem chamada Maria, viveu no nosso meio, pregou, cresceu, trabalhou com certeza com o pai dele, cresceu como uma pessoa normal. Aos 30 anos ele iniciou o seu ministério. Aos 33 ele foi crucificado e morreu. E Paulo fala que eu fui crucificado com Cristo. Mas Jesus morreu, claro que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou, passou um tempo, um período de mais ou menos 40 dias com os discípulos, se eu não estou enganado, e depois subiu aos céus. E Paulo diz aqui, eu fui crucificado com Cristo. Como assim, Paulo? Mas você está vivo aí? Você ressuscitou também? Não, ele explica. Não sou mais eu quem vive aqui. Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo. Você está vivendo aí no seu corpo? Estamos, né? Então a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, de alguma forma eu morri, mas estou vivo também no corpo. E é sobre essa vida que eu vivo no corpo que eu quero compartilhar com vocês. Essa caminhada, esse é o passo da caminhada, é o momento que nós temos da nossa existência. E, não querendo ser filosófico aqui, mas sendo um pouquinho, quando que nós nascemos? Quando começa a nossa existência? Quando começa a nossa vida? Ou melhor, quando começa a nossa existência? Quando nós nascemos? Você existia antes de nascer ou não? Sim? Tem uns crentes que já leu a Bíblia aí e responde que sim, né? Não tem nem dúvida. Será que começa lá? Tem um versículo em 2 Coríntios 5:1, não precisa abrir, que ele diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Eu pulei um versículo, eu falei o errado. Era para ler Efésios 1:4 agora. Vamos voltar. Então, quando que a gente começa a existir? Quando nasce? Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo, quer dizer que a gente já existia, certo? Antes da fundação do mundo. Ah, mas Renato, mas eu não lembro. Quer dizer, se existia no coração de Deus, existia de uma outra forma. Não sei, eu não vou tentar te explicar aqui o que eu não sei. Mas a gente já existia, a nossa existência já era uma realidade, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes dele criar o mundo, antes dele criar o planeta, antes dele criar o primeiro homem, a primeira mulher. E demorou muito tempo para você chegar, certo? Para você nascer, depois daquilo. Mas antes de tudo isso, o Senhor já tinha te escolhido nele, para você ser santo e irrepreensível em sua presença. Então nossa existência começa muito antes da gente nascer. Mas tem uma hora que a gente nasce e a gente entra nesse corpo. Assim como Jesus também existia antes da fundação do mundo, ele é o primeiro. Todas as coisas foram criadas por ele, e nele, para ele. E ele veio e se fez carne. Assim também a gente teve um momento que a gente entrou nesse corpo. E nisso a gente é tudo que a gente conhece nesse momento. Com exceção da fé, tudo que a gente conhece, tudo que você lembra é aqui no seu corpo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, os lugares que a gente escolhe estar, as pessoas com que a gente escolhe se relacionar, tudo aqui no corpo, né? E quando que termina isso daí? Termina quando você morre? Em Lucas, quando você morreu, acabou? Sumiu? Não. Aí vem o versículo que eu li errado aqui. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação, esse corpo aqui, terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então, quando terminar esse período aqui, nós existíamos, entramos no corpo. Quando o corpo acabar, quando for destruída essa temporária habitação terrena, que é nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Bem, então a nossa existência, ela começou antes do tempo, do que a gente chama de tempo, e vai continuar depois. E agora, o importante é o quê? Que momento nós estamos? Eu já falei sobre isso outras vezes, mas que momento nós estamos? Nós estamos no momento de semear, como eu falei na última vez. Nós estamos no momento de estar nesse nosso corpo. E
o que nós fazemos com esse corpo? Eu queria ler também com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, continuar. A partir do versículo 5. 2 Coríntios 5, versículo 5 diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nesse corpo nós temos e precisamos ansiar por estar com o Senhor, que é a próxima fase, né? Não temos que ter medo da morte, temos que ter medo desse tempo acabar, desse corpo acabar. Mas, na verdade, nós temos que viver na esperança de sermos revestidos pela vida de Deus. Porque nesse momento, quando acontecer, nós estaremos perto do Senhor. Mas agora o que nós precisamos fazer é agradar o Senhor nesse corpo, nessa temporária habitação terrena. E quando eu falo temporária, significa que ela vai durar um tempo e vai acabar. Isso quer dizer que não tem valor? Alguém acha aí que o corpo não tem valor, não serve para nada, não presta para nada? Acho que não, né? Não é porque é temporário que não tem valor. Se o corpo é temporário, vai passar, vai acabar. Tem uma palavra que diz que vã é a beleza, né? e passageira a formosura. Não é assim? Então, como nosso corpo também ele é comparado com a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor e acabou a glória. Então, é temporário, mas não é sem valor. Primeira coisa, porque é sem valor, porque você está morando nesse corpo. A gente não leu aqui que é uma temporária habitação terrena? É temporário, mas é uma habitação. Não está falando da sua casa lá, onde você mora com a sua família. Está falando do nosso corpo. Então você mora no seu corpo. Então tem coisa importante aí dentro. Tem coisa muito importante. Tem umas filosofias, né, Carlos, que não gostam do corpo, né? Que fala que tudo no corpo é ruim, tudo no corpo não presta, o que importa é o espírito. Mas a gente aprende na palavra de Deus que, além de você morar aí, quem mais mora aí no seu corpo? O Espírito Santo mora aí? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aqui está falando que, além do que aquele texto dizia, e diz que essa é uma temporária habitação terrena, que nós estamos no corpo, a vida que agora vivo no corpo, como Paulo falou, né? Vivo pela fé. Além disso, de ser um lugar onde nós vivemos, esse corpo nem é nosso, a gente nem é nosso, de nossa própria propriedade. Então, quando a pessoa fala ali meu corpo, minhas regras, qualquer baboseira desse tipo, ela está falando besteira, não é corpo seu, não. Você foi comprado por bom preço, o texto diz aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? É o lugar que ele mora. Se você não se dá valor, você deveria se dar valor, tá? Porque o Senhor Jesus te dá valor, morreu por você, deu a vida por você. Se você não se dá valor, dê valor para o Espírito Santo de Deus. Se você convidou ele para morar em você, ele fez morada, ele está aí também. E você nem é seu mesmo. Vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nossa, se eu fosse de mim mesmo, eu ia ter que tomar uma série de atitudes aí para me defender, para me proteger nessa vida, na vida que vai vir. Eu não sei como que eu ia fazer. Eu não sei como que eu ia fazer para combater o inimigo por mim mesmo, se eu tivesse que me defender. Porque aquilo que é nosso a gente guarda, né? Ou a gente distribui, ou a gente entrega para quem a gente quiser.
Nosso corpo não é assim. Nosso corpo é do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um bom preço. No meu caso, eu conheço um pouquinho a Jesus, eu sei um pouquinho de quem Ele é, eu fico muito seguro quando alguém me fala isso. Quando eu leio isso na palavra, que eu sou dele, isso me traz uma série de seguranças aí, isso me faz feliz. Porque eu sei de quem a palavra está falando. Mas isso não pode trazer uma preocupação para a gente. Se eu falar, você é de Jesus, você não é propriedade sua. Isso deve trazer conforto para o seu coração. Amém? E em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo nos compara também a vasos de barro. Ele fala assim, a gente tem um tesouro dentro de vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então o vaso de barro, ele dá para quebrar, né? Dá para quebrar um vaso de barro. Ele não é uma coisa tão assim, não é um vaso de ouro, não é que se você bater ele entorta, mas é um material ali. É um vaso de barro, mas o importante, o que tem valor realmente, é o tesouro que está dentro dele, que é o Espírito Santo. Então, a nossa casa é temporária, a nossa casa pode se quebrar, pode vir a falhar. Nosso corpo, a gente não sabe quando que o nosso corpo vai parar. Isso é verdade, não é? Muita gente não gosta de falar disso, eu gosto, porque eu sei que quando meu corpo parar, eu estarei para sempre com o Senhor. Mas, então não se incomode, tá? Com esse assunto da morte do corpo. Porque Deus não vê assim. Quando Jesus foi questionado a respeito da ressurreição pelos saduceus, os saduceus eram os caras que não acreditavam na ressurreição. Aí eles fizeram uma pegadinha com Jesus lá. Jesus falou assim para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No final ele explica, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando ele fala que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você acha que ele está falando que ele é Deus de morto? Deus é Deus de vivos. Ou seja, para Deus, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivinho da Silva. Se os caras olhassem para o lado e falaram, não, mas eles morreram há muito tempo atrás. Como assim? Para Deus eles estão vivos. Então se hoje o meu corpo falhar, e eu não estiver mais aqui entre vocês, para Deus eu estou vivinho. Vocês estão entendendo? Não acabou a minha existência. Por isso eu também não coloco todas as minhas esperanças, quase nenhuma esperança, nessa vida aqui. A palavra diz que se a gente aguarda, espera no Senhor só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O Senhor não nos separou para esse corpo só que começa, dura no máximo 100 anos aí e depois acaba. Isso é uma fase, gente. Isso é uma etapa. Isso é uma caminhada. Amém? Então, essa casa pode acabar e vai, uma hora ou outra, desfalecer. Mas ela tem valor e nós precisamos cuidar dela, porque ela também é templo do Espírito Santo. E se ela for destruída, nós temos uma casa eterna no céu. Eu quero chamar vocês para ler comigo. Essa eu peço que vocês abram em Marcos 11. Uma passagem a respeito de algo que Jesus fez, que é muito interessante. Marcos 11. Eu gosto de falar o versículo só na hora de ler, para ninguém ler antes. É o pouquinho de poder que a gente tem, né, quando a gente está... Eu sempre trabalhei a maior parte da minha vida eu trabalhei com informática, né, com coisa ligada à informática. A coisa mais legal do profissional de TI é bloquear o site das pessoas. Você se sente poderoso. O diretor chega, os caras estão acessando muito o Facebook, bloqueia, Renato. Esse é o melhor momento, cara. Você aperta o botão lá, você começa a ouvir o barulho na empresa. Teve uma época que eu bloqueei o site, porque o diretor me pediu, eu bloqueei o site de todo mundo na empresa. Bloqueei o Facebook de todo mundo. Mas deu 5 minutos, chegou um monte de gente na minha sala. Eu ganhei até oferenda, assim. O pessoal levou chocolate para mim. É sério, eu virei a pessoa mais importante da empresa. Teve uma gerente lá que me levou chocolate, uma caixona, Ô Renato, eu lembrei de você, tal. Você está sempre aí trabalhando com nós. Lembraram que eu existo. Então tem as pequenas diversões, né, trabalhando com TI, viu? Vamos lá, Marcos 11, a partir do versículo 15. Isso é Jesus, tá? Uma coisa que aconteceu com Jesus aqui. Jesus, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Estou até dando risada aqui, porque eu estou imaginando essa cena. Jesus entrou no templo, que Deus já tinha dito lá: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus determinou que eles construíssem aquele templo lá, como um modelo, como uma imagem desse templo que somos nós. A gente não leu que a gente é santuário do Espírito Santo? Deus mandou eles construírem lá para eles terem uma visão, para eles visualizarem. Deus é visual também. Ele sabe que a gente é visual. Ele criou a gente. Ele fez um negócio para você entender como que é. E ele fez o templo lá. E os caras estavam fazendo comércio lá dentro do templo. Estavam usando, esse é um outro assunto, explicar como que eles estavam fazendo e o que estava fazendo errado lá. Mas estavam usando o templo para fazer comércio, para ganhar dinheiro licitamente. Jesus viu aquilo lá. Tem um dos evangelhos que fala a respeito da profecia que se cumpriu aqui, que fala: o zelo do Senhor o consumiu. O zelo, o amor pelas coisas do Senhor, o cuidado pelas coisas do Senhor. Aquilo foi tão forte no coração de Jesus que ele saiu derrubando as mesas dos caras. E não deixava ninguém vender. Não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Fico imaginando os caras carregando as mercadorias, Jesus chegando dando um tapa chegando um tapa na caixa de dinheiro dos caras lá, chutando os negócios. Tem um evangelho que fala que ele usou uma corda. Ele pegou uma corda, né, como se fosse um chicote, começou a bater nos caras. Sai daqui, seu ladrão. É um sonho, pastor. É um sonho. Eu vejo propaganda política, dá um sonho, alguém chegar lá, pá, sai, seu ladrão. Mas é um sonho que eu acho que não vai se cumprir aqui na terra, mas quando o Senhor vier, vai ter justiça. No reino de Deus vai ter justiça. E a gente vai ficar satisfeito com a justiça de Deus. Amém? Mas enfim, Jesus fez isso aqui. Ele estava falando daquele templo, daquela casa, do que Deus tinha falado: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você já foi alguma vez orar lá no templo, lá em Israel? Existe templo lá? Em São Paulo? Misericórdia. Irmãos, esses templos, eu não vou ficar falando disso, mas esses templos que o pessoal faz aí, que faz um negócio suntuoso, esse aqui é o templo Salomão, o templo de sei lá de quem. Isso é vergonhoso, gente, isso é vergonhoso, tá? Não é vergonha minha, tá? Porque não fui eu que fiz, mas é vergonha alheia. Então, se a gente estuda um pouquinho a palavra, a gente entende um pouquinho o que Deus quer, o que Deus considera templo, isso é uma piada, isso é uma enganação. Bem? Vergonhoso. Mas, enfim, eu nunca fui lá em Israel orar no templo, né? Casa de oração. Como que eu... Porque não é isso, não é essa questão. Deus me fez templo do Espírito Santo. Deus fez em você. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana no poço, ela perguntou: Senhor, vocês falam que é no templo aí que tem que orar, né? Nós falamos que é no monte. E aí, onde que a gente vai adorar? Jesus falou: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Deus deu uma forma, Deus fez uma forma, a gente não precisa ir para um lugar físico para adorar a Deus. A gente vem aqui porque a gente é família, a gente entende isso, a gente precisa disso. Mas o Espírito Santo mora aí, se ele mora aqui, eu sou o templo dele. Então, quando Jesus fala dessa casa, que será chamada casa de oração, eu acho que ele está falando de uma coisa muito mais profunda. Lá em Atos capítulo 17, vocês podem abrir comigo lá? Atos 17. Isso aqui é um trecho de uma pregação de Paulo. Lá em Atenas. Atos 17. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos. É o 5º livro do Novo Testamento. 17. Vem depois do 16. Então, Atos 17, 25 fala assim, ó. Paulo falando, né? Não, vamos começar do 24.
Atos 17, 24. Paulo falou assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, se isso era conhecido, você já sabia que Deus não habitava em santuários feitos por mãos humanas? Por que Deus se referiria àquele lugar como casa dele? Era um exemplo de nós hoje. Então, quando o Senhor Jesus diz, quando Jesus expulsa aqueles mercadores, aqueles ladrões da casa de Deus e fala, essa casa será chamada casa de oração, Ele está falando de mim, está falando de você. O que Deus intentou para nós, para a casa dele verdadeira, é que a gente seja uma casa de oração. Que a gente seja uma casa dedicada a Ele, que não tenha corrupção aqui dentro. Que a gente não esteja trocando as coisas de Deus por dinheiro, por coisa barata. Vamos continuar, Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então ele falou aqui, Deus não mora em lugar nenhum que vocês construíram. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele fez tudo. Vou fazer uma casinha para Ele. Por que Ele vai trocar tudo que Ele fez ou o lugar onde Ele está para morar na casinha que você fez? Vocês estão entendendo? Vou fazer uma... O pessoal faz, eu não sei o nome, né? É um altarzinho, né? Você acha que Deus vai morar lá? Deus criou todas as coisas. Se eu fizer para você uma caixinha de sapato, falar, Fernando, você vai morar aqui agora, ó, o que eu fiz para você. Coloquei uma almofadinha. Você vai querer morar na caixa de sapato? Não, eu tenho uma casa melhor, Renato. Você está pequeno para mim, Renato. Isso é uma comparação muito pequena, tá? Imagina o Deus dos céus e da terra. Nossa, Senhor, vou fazer o templo de Salomão. Isso é só para enganar a pessoa, porque Deus não quer nem saber isso aí. Deus quer saber de mim, Deus quer saber de você. Deus quer saber da casa que Ele comprou na cruz, como a gente leu aqui. Fomos comprados por alto preço. Você não é de você mesmo. E aí, minha casa? Vamos dar uma varrida aí? Vamos fazer uma faxina? Vamos fazer uma casa de oração? Quando eu buscar esse lugar, quando eu chegar nesse lugar, eu vou encontrar oração, eu vou encontrar intercessão, eu vou encontrar incenso, eu vou encontrar um sacrifício vivo. Então vamos lá. A casa de Deus somos nós, amados. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando da vida que agora nós vivemos. Como Paulo falou lá, já morri, fui crucificado com Cristo, é a vida que agora eu vivo. Eu vivo pela fé. Então, tudo isso eu estou falando do que nós vivemos, como que nós vivemos nessa casa, como que nós tratamos essa casa de Deus, o que nós fazemos. Ele fala não só a vida que agora vivo, mas a vida que agora vivo no corpo. Eu vivo pela fé. Em 2 Coríntios 5,7, como nós lemos, nós andamos por... Alguém completa, por favor? Andamos por fé e não... Nós andamos por fé, não por vista. Vivemos por fé e não por vista. A palavra diz também, o meu justo, Deus falou, o meu justo viverá da fé. Então nós não vivemos por aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós entendemos, nós vemos pela fé. Mas Renato, se eu não tiver fé, como que eu vou viver? Não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então a gente tem que começar pela fé. É difícil de entender, é uma certeza e tal. Um jeito mais fácil de entender, o meu jeito de entender, tá? Não vou fechar o assunto aqui, tá? Por favor. Mas o meu jeito de entender é, quando Deus fala comigo, eu começo a ter fé. E a palavra diz isso mesmo, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então quando Deus fala comigo, aquilo lá não dá para você tirar mais do meu coração. E Deus quer nos dar experiências com Ele, nesse relacionamento, nessa caminhada que nós temos no corpo. Deus quer nos dar experiências com Ele. Deus quer se fazer conhecido para você de uma forma
mais íntima do que você conhece seu amigo, seu marido, sua esposa. Então Deus quer te fazer entender, te fazer conhecer quem Ele é. Então, assim como eu conheço o Lucas aqui, estou olhando para ele, está ficando meio desconfortável, tô pensando, vou mudar de lugar. Não, estou olhando para você mesmo, Lucão. Se eu mudar para lá, eu vou olhar para lá. Então, como eu sei, eu conheço um jeito ou outro do Lucas, porque a gente tem um pouco de convívio. O Senhor quer se fazer conhecido por nós. Ele quer que a gente fale dele como alguém que a gente conhece. Se vocês me perguntarem da minha esposa Ana Paula, eu sei falar muitas coisas dela. Sei detalhes, né? Consigo ficar dias falando sobre essa maravilha de Deus. E amanhã eu vou ter mais coisa para falar, com certeza, porque sou sempre surpreendido. Mas enfim, o Senhor quer que seja da mesma forma. Quando alguém chegar para você, Danilão, mas quem que é Jesus? O seu olho vai brilhar. Você vai começar a falar do seu melhor amigo, cara. Você vai começar a falar de coisa que não fui eu que te disse. Você está entendendo? Foi você que viu, foi você que ouviu da parte dele. Então, você ouviu a palavra de Deus. Isso é fé. Então, você tem coisas que se você perguntar para mim de Deus, eu vou te responder e falar, Renato, eu nunca vi essa resposta. Porque essa é a minha. Porque é da pessoa que eu conheço, estou te falando do meu amigo. Então, isso gerou fé no meu coração. Não tem como você abalar isso aí, é uma coisa firme. Mas, enfim, o importante não é você saber o que é fé, o importante é você ter. E você tem a fé quando você ouve a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa mensagem chega no seu coração quando Deus fala com você. Então o que eu preciso fazer nesse corpo? Eu preciso ouvir a Deus, em primeiro lugar. Eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Eu preciso me expor à palavra de Deus. Se a pessoa quer ouvir o Renato, misericórdia, né? Um exemplo ruim aqui, mas, enfim, se ela quer ouvir o Renato, ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o Renato fala aqui. Ela vai lá no Renato, na casa do Renato, toca lá a campainha. Ou ela chama o Renato no WhatsApp, ou vê lá no Instagram, sei lá onde. Se a pessoa quer ouvir a Deus, ela vai aonde? O que ela faz? Na Bíblia, com certeza. Com certeza. Se a pessoa quer ouvir a Deus, ela vai debruçar na Bíblia, ela vai caçar, ela vai procurar, ela vai acabar com esse livro. De frente, de começo ao fim. Tem coisa que a gente sabe de cor, né? Tem música que a gente sabe de cor, tem história aí, tem uns meninos, se eu perguntar da Marvel para os meninos aí, os caras, o cara dá uma aula, meu. Outro dia, quando eu quero saber alguma coisa do super-herói, eu pergunto para os meninos, eu falo, sai um filme novo aí, o que é esse negócio aí do cara? Ele falou, não, esse cara aí, me explica, mó, legal. Aí chega no grupo familiar e falou, fala um versículo aí. Vaso. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que vai no seu nome. É tipo assim, eu falar para o Carlos, eu tenho um negócio importante para ir lá, que, sei lá, vou receber uma herança, por exemplo. Uma herança milionária. Só que eu não consigo ir, Carlos. Eu preciso que você vá no meu lugar e você faz as paradas lá. Olha como eu estou confiando no Carlos. Aí eu dou uma procuração, falo, Carlos, o que você falar lá está no meu nome, porque eu confio muito nele. Olha a responsabilidade do cara. Se ele for lá e falar besteira, porque ele não me conhece, pode dar errado, né? Então ele tem que saber exatamente o que eu quero. Falo, não, ele me conhece, ele sabe o que eu quero, com certeza ele sabe que eu queria receber a herança. Dou um exemplo, nada a ver aqui. Mas enfim, a gente é embaixador de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus está pregando por nosso intermédio. Então a gente tem que saber tudo dele. Conhecer tudo. Mas enfim, se você quer ouvir a Deus, você vai se debruçar na Bíblia. Mas aí eu chego em outro ponto. Eu conheço pessoas que lê a Bíblia mais do que a maioria dos crentes, mais que eu até, e não tem nada. Não conhece a Deus. Ô Renato, como assim? Porque não ouviu a Deus? É isso aí, não ouviu a Deus, não tem fé. Não tem fé porque não ouviu a Deus. Por que não ouviu a Deus? Tem mais coisas aí, né? E uma outra coisa que a gente precisa fazer, e a dica já está no que a gente já leu, é a oração. A oração,
ela é muito mais, gente, do que uma conversa, do que uma simples eu chegar para começar a falar coisas para Deus. Vou falar para Deus o que eu preciso. Na oração pode estar incluso aquilo. Falar para Deus o que eu acho. Pode estar incluso também. Do que eu estou sentindo. Muito importante você falar para Deus. Mas ela é muito mais do que uma conversa simples assim. Porque uma oração, quando você fala com o Senhor de todas as coisas, com o Senhor da criação, com aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, vai muito além do que nós vemos, só pode ser conhecido pela fé. A oração tem que ser um ato de humildade e de humilhação. Não que Deus queira que você fique num... É que quando a gente fala de humilhação entre as pessoas, é uma coisa muito ruim, né? Eu estava na reunião lá na empresa, fui humilhado, os caras me humilharam. Isso é ruim. Não tem lado bom ser humilhado diante dos homens. Mas a humilhação diante de Deus é você simplesmente se colocar no seu lugar. O Senhor é tudo. Eu sou dependente do Senhor, como a gente cantou aqui. Como eu dependo de Ti, Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Eu não sei para onde ir. Então a gente depende do Senhor. Isso é uma oração de humilhação. Então quando você chega diante do Senhor quebrado e fala: Senhor, eu estou muito arrogante, está difícil até de falar contigo, mas me ajuda aí. A palavra diz que o coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Então se você chega para Deus de uma forma contrita e você busca ouvir a voz dEle, você vai ouvir. Aí você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Deus vai falar. Você não precisa conhecer mais da Bíblia, por exemplo, para conhecer mais a Deus. Mas se você crê em pouco que você conhece, eu te garanto que vai ser tremendo. Vai ser tremendo. É mais importante você crer no que Deus diz do que você ter um monte de informação. Então, não pensa assim, que você tem que ser o doutorzão agora para começar a andar com Deus. Não. Aquilo que você já conhece, aquilo que você ouviu, aquela semente, deixa cair no seu coração. Ora, se humilha diante de Deus. Senhor, eu preciso, dependo de Ti. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que vai ser gerado fé aí. Eu tenho certeza que vai ser o início de um relacionamento. E outra coisa, então nós precisamos muito de oração, amados. Essa casa tem que ser chamada casa de oração. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer nessa vida, nesse corpo, é orar. É orar. E orar é só para Deus. Existe tempo para fazer com um monte de coisa, mas orar é só para Deus. Eu posso conversar com vários amigos diferentes. Cada conversa vai ser de um jeito, mas oração é só com Deus. E nós precisamos, mais do que todas as coisas que a gente faz na vida, de oração. Essa casa tem que ser reconhecida por isso. Uma casa de oração. Casa de Deus. Amém? E se tiver que expulsar no tapa os negócios, eu peço para Jesus: Senhor, manda ver. Se tiver que usar o chicote para tirar os mercadores, os ladrão aqui da minha vida, tira. Não quero nada com eles, não. Quero ser casa de oração. A gente precisa de palavra, amados. A gente precisa se expor à palavra. Leitura bíblica. Se você quer ouvir a Deus, você vai buscar lá. Se você quer ouvir a Deus, você vai se expor a lugares onde Deus está sendo buscado. Você vai no grupo de oração. Você vai no grupo doméstico. Como que fala? Esqueci o nome. Grupo familiar. Você vai... Eu esqueço às vezes. Grupo doméstico. Então você vai se expor à palavra. Eu sei que hoje, terça-feira, 7h30... 7h45, 8 horas, o pessoal vai estar lá buscando a Deus. Alguém vai ler a palavra. Alguém vai ter alguma coisa de Deus para falar para mim. Eu quero saber. Eu quero buscar a Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Então você precisa se expor à palavra, amados. Eu vou esse domingo na igreja. Está frio, eu vou. Está calor, está chovendo, eu vou. Hoje é domingo de eleição. Vou. Estou feliz que tem bastante gente aqui hoje, né? Hoje é jogo. Misericórdia, gente. Perder culto por jogo, gente. Gente. Pensa, lembra de Jesus com o chicote lá. Lembra e tenha temor. Eu espero assim que tenha, se não for temor, medo mesmo. Sabe, vou orar, Senhor. Se o irmão for perder culto por jogo, vai com o chicote lá, manda um anjo. Pelo menos manda o anjo, Senhor. Dá um susto no cara lá. Em Atos fala, né, que o pessoal começou a orar e a casa tremeu. Os caras oraram de
tão forte que tremeu o lugar que eles estavam. Deu um terremoto. Se der um terremoto aqui, a gente sai correndo, né? Deu terremoto onde os caras estavam orando. Então Deus faz essas coisas. Eu vou pedir. Se o irmão estiver pensando em perder culto por jogo, dá um terremoto na casa dele, Senhor. Derruba a TV, assim, ó. Se acontecer isso, você sabe quem foi que orou. Mas eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui. Você não vai poder me incriminar, não. Foi o anjo. Processo o anjo. Então nós precisamos de oração. Gente, nós precisamos nos expor à palavra. Seja pela leitura, seja ouvindo. Busque amigos que falem sobre a palavra. Tem um texto aqui. Isso tem muito a ver com a comunhão também. Nós precisamos de comunhão. Enquanto nós estamos aqui no corpo. Porque vai chegar uma hora que, né, tudo vai mudar. Mas nesse momento nós precisamos orar, precisamos da palavra, precisamos de comunhão. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Estou terminando. Em Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 18, diz assim, ó. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está falando de comunhão, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas, ó, a antítese aí, agora vai dar uma ideia contrária. Deixem-se encher pelo Espírito, enchei-vos do Espírito. Ou seja, se o vinho leva à libertinagem, que é um mau uso da liberdade, o Espírito vai nos levar a uma obediência ao Senhor. Vai nos levar à vida de Deus, vai nos levar a coisas boas. Então, esteja em comunhão com a igreja. Busque momentos aí para você estar na mesa, dividir o pão com os irmãos. Teve uma vez que eu não sei se o pastor me permite falar isso aqui, mas eu vou falando. Uma vez eu estava... Não, eu vou falar porque assim, eu sou muito observador, né? Eu observo principalmente os exemplos que eu tenho, né? Eu observo muito o pastor Cláudio, e sempre na hora da ceia ele fala assim, é um costume da nossa igreja que aqueles que são batizados participem da ceia. Ele sempre fala que é um costume. Então, eu vou falar isso só porque eu reparei que ele sempre fala que é um costume. Tá? Uma vez eu estava participando de uma ceia, acho que nem foi aqui, faz tempo. Eu estava pensando, por que a gente fala isso, né? Porque só quem é batizado que pode tomar ceia, né? E aí eu fiquei pensando, né? Perguntando para Deus, falei assim, ó, poderia perguntar para o Carlos, o cara vai me dar uma resposta ali quilométrica, vai me falar, não, porque tal, e pá, em 1700 e tanto, o teólogo tal, ele diz tal coisa, ele interpreta dessa forma. E, meu irmão, eu não estou desmerecendo o Carlos, tá? Inclusive, outro dia no grupo familiar, você falou um negócio, eu te lancei e não expliquei, né? Eu falei assim, eu tenho orado por isso. Eu não sei nem o que você entendeu. Eu falei, eu tenho orado muito por isso. O que eu tenho orado muito? Especificamente por nós dois, né? Para que eu veja o valor que o seu ministério tem na minha vida. E você perceba também o valor que o meu ministério tem na sua. Né? O Senhor me levou a orar isso um tempo atrás e eu comecei a perceber até uma mudança no que a gente, no nosso trato, né? Um com o outro. E Deus foi uma resposta assim de Deus instantânea. Eu estou orando ainda, né? Continuo orando. Estou falando para você agora em público, assim, você pode orar. Né? E a gente tem que entender a importância, amados, que o ministério dos nossos irmãos tem na nossa vida. E a importância que o nosso ministério tem na deles também. Como eu já falei aqui, não sei se eu falei de culto, foi no grupo familiar. Que a gente vem na igreja, a gente é recebido pelo corpo de Cristo, e a gente às vezes a gente não encontrava uma aceitação, um amor, e a gente começa a sentir aquele amor de Deus vindo através dos irmãos, é uma coisa maravilhosa, libertadora. A gente é cuidado, a gente é amparado, a gente é fortalecido, a gente é encorajado. A gente fica suave. Como é bom estar na igreja. Só aqui. O pastor vem todo domingo tem o Carlos, a Vivi, os pregadores. Todo domingo tem uma palavra de Deus aqui, que bênção. E a gente fica satisfeito em ser servido só. Às vezes Deus quer agora, que a gente coloca, como foi falado aqui, a gente coloca o jogador em campo, como dizem uns amigos meus.
Põe o jogador em campo. Às vezes tem coisa que Deus já te deu para você cuidar agora também. A criança, quando ela chega, ela tem que ser cuidada, a gente tem que trocar fralda, tem que colocar uma madeira e tal. Chega uma hora que o filho lá começa a lavar a louça, é ou não é? Chega uma hora que começa, ô Luísa, a louça você deixou acumulado, o almoço, janta, vai ficar mais. Ele começa a ter uma participação ali, naquele serviço também. Ele começa a participar e oferecer. E Deus derrama, gente, Deus derrama. Basta a gente se dispor, né? Onde que eu estava? E a gente tem que ver o valor, né? Uma vez eu orei isso para o Carlos, e eu sabia que se eu perguntasse para o Carlos, ele ia me dar uma resposta, ele ia me dar todas as correntes teológicas que falam de como a ceia tem que ser tomada. Mas eu falei, não, vou perguntar para Deus. Como eu já fiz algumas coisas na minha vida, vou perguntar para o Espírito Santo. Vou perguntar para o Espírito Santo. É coisa minha, tá? Não estou falando para vocês não perguntarem para o Carlos ou para os outros irmãos. Perguntem. O que eu mais quero, gente, é os jovens fazendo pergunta bíblica para nós. Eu já falei isso para eles várias vezes. Faz pergunta bíblica para mim. Entendeu? Não, mas por que o Iron Man não... Não! Faz pergunta bíblica. Eu quero ver os caras com pergunta bíblica. O Kaique está chegando com bastante pergunta bíblica. Estou muito feliz. Aí que chega, Renato, mas o bagulho aí não faz sentido. Como assim? Como assim virar outra face, mano? Vamos virar outra face. E, gente, o meu sonho é ver os jovens fazendo essas perguntas. Então lê a Bíblia, mano, para ter dúvida. Beleza? E, então perguntem realmente para os irmãos. Mas foi coisa minha, eu falei, vou perguntar para o Espírito Santo. Aí, uns dias depois, eu acordei. Geralmente o Senhor fala comigo na hora que eu acordo. Eu acordei com uma pergunta assim na minha cabeça. Eu sei que é o Espírito Santo perguntando. Quem que pode tomar a ceia? Foi eu que perguntei isso. Quem que pode tomar a ceia? Eu que perguntei. Aí eu fiquei pensando. Aí ele melhorou a pergunta. Quem que tomou a ceia com Jesus na mesa? Aí eu fiquei assim. Quem tomou a ceia é quem estava na mesa. Foi isso a resposta dele. Quem está na mesa. Quem pode tomar? Quem está na mesa. Eu não estou falando aqui que a nossa igreja vai fazer isso, tá? Por isso que eu falei do costume do pastor. Essa foi a minha experiência. Quem está na mesa? Nesse momento, eu não entendi só a ceia, que foi o que eu perguntei para Deus. Eu entendi um monte de coisa. Igreja é mesa. Família é mesa. Quem é que tem comunhão? É quem está na mesa. O cara podia ser o maior camarada de Jesus. Não, esse é o João. É o discípulo que Jesus amava. É o cara que deita aqui no ombro. Se ele não tivesse na mesa, ele não ia tomar ceia. Vocês estão entendendo? Ele não ia compartilhar o pão. Se ele não estivesse ali naquele momento, ele ia perder aquela comunhão. Então, igreja, amados, é mesa. Quando a gente se reúne aqui, eu entendo que tem uma mesa espiritual. E a gente tem que fazer mais essas mesas. Eu tenho que ir na casa dos meus irmãos, eu tenho que receber os meus irmãos na minha casa. A gente tem que ter uma vida em comum. E quando a gente tiver essa vida em comum, amados, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva de libertinagem. Se juntar e tomar todas, vai dar ruim. Não vai agradar a Deus. Mas se encha do Espírito Santo e falem entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, nessa comunhão, eu estou buscando a Deus, eu estou me expondo à palavra, eu estou orando, e a fome de Deus vai aumentando conforme eu vou orando. E eu li a Bíblia, e eu entendi umas coisas, não entendi outras. Aí à noite, eu estou na casa dos meus irmãos, estou na mesa, compartilhando pão. Arruma uma desculpa para estar na casa dos seus irmãos. E estou lá compartilhando o pão, e falo, mano, estava lendo ali, Deus falou comigo isso e tal. Às vezes é resposta de oração para a vida do irmão, você abençoa uma pessoa. E fala, mas eu não entendi tal parte. Fala, mano, Deus falou comigo isso aí. Isso aí acontece direto. É só se juntar com quem está buscando a Deus. É só você buscar a Deus e se juntar com quem busca a Deus. Se a gente fizer tudo isso, vai ser bom. Vai ser bom. Então Deus vai falar, Deus vai enriquecer. Então Paulo está falando isso. Falem entre si com salmos. Até piada que a gente faz, a gente usa a Bíblia. É edificante, gente. É edificante. Você acha que Deus não tem senso de humor? É edificante. Então, Deus tem me dado amigos que o nosso papo é Bíblia. Nosso papo é coisa de Deus. Nosso papo é as coisas do céu. Eu tenho pedido para Deus e Deus está mandando mais gente ainda com esse perfil. Então, peça. Uma ação que eu acho que a gente pode ter aqui.
além da gente pedir para a gente santificar essa casa, como já foi ministrado aqui, para a gente purificar esse lugar, para a gente deixar esse lugar à disposição do Senhor, como já foi ministrado aqui antes. Além da gente pedir para Deus que a gente quer ter uma vida de oração plena, a gente não quer perder as coisas de Deus por coisas banais. Além da gente buscar o Senhor, se expor a palavra dEle na igreja, nos grupos familiares, nas casas, na leitura diária e constante da palavra. Não precisa ler uma vez por dia, lê várias. Além da gente fazer tudo isso, a gente pode pedir isso para Deus. Senhor, que eu seja uma pessoa que os meus assuntos são esses aqui, ó, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Me dê amigos que sejam assim, que me levem a orar. E, amados, esse é um testemunho pessoal. Eu estava pedindo, eu tenho vários amigos aqui preciosos. E eu estava falando para Deus, Senhor, eu preciso de mais amigos de oração também. Os caras que chegam e só quer orar. Me apresentaram, foi coisa assim de 2, 3 dias. Me apresentaram uns caras do nada, aí, os caras da Bahia, os caras do Sul. Me colocaram num grupo lá. Aí falaram, ô irmão, vamos orar. Estamos orando todo dia, 5 da manhã. Eu falei, o que os caras querem? O que esses caras estão procurando? 5 da manhã, acorda, me adicionou no grupo do WhatsApp para eu orar. Fazer, eu vou adicionar o que para eles? Estão entendendo? A gente que quer orar é assim. Arruma desculpa para orar. Arruma horário, mas tem que ser assim, porque às 6 tem outro grupo, às 7 tem outro. Gente, tem muita riqueza de Deus para a gente buscar, para a gente achar, para a gente encontrar. Está assim, ó. Está na mesa, está no prato para a gente. É só a gente buscar, é só a gente se assentar na mesa do Senhor. Amém? Enquanto nós vivemos nesse corpo, vamos buscar as coisas excelentes. Vamos oferecer a Deus um sacrifício vivo. Eu preciso ler esse para concluir. Romanos, capítulo 12. Abram lá comigo, quem puder. Romanos 12, primeiro versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo aqui está falando para nós se oferecermos. Ele está falando, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Acho que em português mais claro, pelo amor de Deus, estou pedindo para vocês. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício é aquilo que morria, né? Como Jesus se ofereceu em sacrifício e morreu. Ele está falando, não é para você... Sacrifício vivo. É uma coisa constante. Você vai fazer isso enquanto você está vivendo. E a palavra também diz, em Salmo 141, versículo 2, o salmista Davi fala assim, suba, Senhor, a tua presença, a minha oração, como incenso. A minha oração como incenso. E levantar das minhas mãos, como sacrifício da tarde. Ou seja, Davi, que estava lá atrás, já tinha um entendimento espiritual. Falou, quando eu orar, Senhor, que suba como um incenso. Como se eu estivesse fazendo um sacrifício. Sacrifício vivo. E quando eu levantar as mãos, Senhor, para te adorar, suba a tua presença como sacrifício da tarde. Então, quando a gente se coloca em oração, quando a gente levanta as mãos, a gente faz um gesto para o Senhor de adoração, aquilo é um sacrifício vivo. A gente tem que fazer isso constantemente. Tem um verso também, Apocalipse, aí eu prometo que é o último. Apocalipse 5. É o momento que o Cordeiro abre os selos. E no versículo 8 diz assim, ao recebê-los, 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tem um outro texto aqui em Apocalipse também fala que ele derramou esse incenso, essas taças, e saiu trovões, relâmpagos, coisas aconteceram. Então, quando nós usamos incenso, amados, são as orações dos santos. Sempre vai ter no mundo um negócio para querer estragar um negócio que Deus fez ou falou. Tá? E, por exemplo, se você pesquisar acender incenso na internet, você vai ver um monte de teoria, um monte de coisa ali, um monte de invenção. Não, você tem que acender à noite, tem que acender tal coisa atrai tal coisa.
É tudo coisa para desviar você da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que incenso são as orações dos santos. O incenso espiritual são as orações. Existem taças sendo cheias desse incenso. E a palavra também diz para nós oferecermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós fazermos esse incenso subir. Nós enchermos essas taças. Amém? Então que... Eu achei que eu ia falar outra coisa aqui. Não falei nada do corpo. Mas enfim... que a nossa vida no corpo tem essa direção do Senhor, sabendo que nós não somos de nós mesmos. Sabemos que nós somos templo dEle. Vamos cuidar do nosso corpo, não idolatrá-lo, mas cuidar dele para o Senhor dele. Amém? Amém, pastor? Irmãos, podem ficar de pé. Vamos orarmos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra. Vamos orar ao Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Deus. Nos faz entender a Tua palavra, Pai. Nos faz compreender o Teu Evangelho, Jesus. O Senhor habita em nós. O Senhor está em nós, Pai. Manifesta, Senhor, em nosso corpo, em nossa vida, a Tua glória, Pai. Que nossa vida seja para Te servir. Que nossa vida seja para Te adorar, Pai. Que nossa vida seja em comunhão contigo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Como igreja, nós clamamos ao Senhor, Pai. Manifesta, Senhor, em nossa vida, a Tua grandeza e a Tua glória, Deus. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, perceber o que o Senhor é, o que o Senhor quer fazer em nós, o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Que esta palavra, Deus, possa gerar fruto em nossas vidas, Pai. E que possamos praticá-la para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar? Estenda a sua mão. Senhor, obrigado, Deus, por esse encontro maravilhoso. Obrigado por poder estar aqui com meus irmãos, louvar, adorar ao Senhor, ouvir a Tua palavra. Que possamos ter uma semana de bênção. Enquanto a nossa caminhada, possamos fazer discípulos, pregar e falar do Teu grande amor a essas pessoas que tanto precisam ouvir da Tua palavra. Tire de nós a vergonha, o medo, Pai. Que possamos ter ousadia para falar, anunciar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que possamos ter uma semana de bênçãos, de vitória, em comunhão com o Senhor, Pai. Nos guarde, nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo.